Mas bem, abram suas Bíblias em Mateus 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, versículo 5. Glória a Deus. Vai aparecer lá ou vamos de Bíblia aqui mesmo? Vai aparecer. E eu queria falar um negócio. Vocês estão olhando ali as escrituras na tela. Eu queria fazer um parênteses antes de ler esse texto. Vocês já imaginaram que tem países em que eles não podem sequer ter a Bíblia? Que dirá a Bíblia projetada numa parede? Vocês já chegaram a pensar o cristianismo de 1700 e tralalá, ou 1600, ou 1500, que a gente nem Bíblia tinha aqui no Brasil, em português? Vocês já imaginaram um cristianismo viver entre irmãos, num lugar onde você não tem a Bíblia e você dependia de alguém conhecer a língua original, ou latim, seja lá o que for? Então a gente começa a pensar o privilégio que a gente tem hoje aqui. Bem certo que hoje a promiscuidade está muito acessível, mas a Bíblia também está muito acessível. E não só a Bíblia, mas a explicação da Bíblia. Ela se tornou tão acessível que tem muita gente falando abobrinha, mas tem muita gente falando coisa certa. Então que a gente comece a valorizar e se arrepender, e eu digo por mim, da nossa miséria e muitas das vezes desprezo com a palavra de Deus. Eu acho que se a gente trouxesse alguém do passado numa máquina do tempo e visse a nossa situação, eu acho que eles arrancariam o cabelo, que nem Esdras, sabe? O cabelo e a barba, de desespero em ver como a gente valoriza pouco a palavra. E essa é uma exortação geral. Talvez aqui tenha gente que dedique 3 horas por dia na Bíblia. Glória a Deus por isso, essa mensagem não é para você, que você nos ensine. Mas se a gente não dedica com paixão, com carinho, com valorização à palavra, então a gente tem que começar a meditar e se arrepender, amém? Então é só essa reflexão que eu queria fazer. Comecei muito pesado, pastor? É porque eu sei que vocês gostam de Bíblia, então eu tive que falar isso. Estava no coração aqui. Vamos ler então? Eu vou ler por aqui, vocês acompanham ali. É NVI ou NA? Melhor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Próximo. Mas quando vocês orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Quem está em secreto? O pai. Então, o pai que vê em secreto o recompensará. Quando vocês orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque se o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor querido, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar, e que o Senhor possa ungir os ouvidos e as nossas mentes e o nosso coração para que a gente possa receber. Que o Senhor fale para cada um aqui. Que o Senhor fale de maneira plena e audível, entendível, e que de alguma forma isso possa transformar nossas vidas para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria meditar com vocês na oração mais famosa que a gente tem, que é a oração do Pai Nosso. Foi falado aqui algumas vezes, e eu acho que é uma oração tão universal que dificilmente alguém não conheça essa oração. E o motivo de ninguém se esquecer dessa oração, o motivo de todo mundo tê-la de cor, é justamente porque as pessoas seguiram um princípio errado, que é o princípio da repetição. No versículo que a gente acabou de ler, tem algumas traduções que falam, usam de vãs repetições. Então é muito comum a gente ver pessoas repetindo o Pai Nosso e orando 7, 8, 10 vezes, achando que o Pai Nosso, por osmose, vai entrar no nosso coração. E não é assim, bem assim que funciona. Às vezes Deus tem misericórdia e Deus acaba retribuindo esse esforço. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas antes de entrar na oração do Pai Nosso,
eu queria meditar sobre esses quatro versículos anteriores, que eles vão nos dar dois pilares, dois fundamentos, dois trilhos, para que antecede a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela não está num lugar isolado. Ela tem um porquê de estar, o porquê que Deus orou e o momento certo que Ele ensinou essa oração. Mas antes de ensinar essa oração, Ele ensinou dois princípios, dois fundamentos. E esses dois fundamentos que a gente vai ver, tá? O primeiro está nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte. Pode colocar de novo, eu vou ler aqui na NVI só para a gente mudar um pouco a versão. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Então, Jesus trabalhou com a ideia de uma coisa antagônica, duas coisas antagônicas. A primeira, a hipocrisia. Se eles estão na sinagoga, certamente ele estava falando do povo religioso, dos fariseus, muito provavelmente. E aí a outra ideia antagônica, que é o inverso dessa, está no próximo versículo, que é fechar a porta e orar em secreto. E aqui cabe uma pequena ideia de em secreto não significa ser em segredo. O problema não está em você orar sem que ninguém saiba que você orou. Está tudo bem. Ore no secreto, ou seja, ore sem que ninguém, sem tocar a trombeta, sem ficar fazendo alarde, sem demonstrar que você é um grande homem de oração. Olha, eu orei 7, 8 horas e Deus me... Olha só como eu estou fervoroso. Olha como eu sou cheio da presença de Deus. Não é essa a ideia. A ideia de orar no secreto é diferente de orar em segredo. Por exemplo, um pai de família ou uma mãe de família, é bom que os da casa saibam que ela está orando. É bom que os membros da família, por exemplo, principalmente os nossos filhos, saibam que, poxa, a minha mãe e o meu pai são homem e mulher de oração. Isso é bênção. Imagine se meu filho nunca soubesse que eu orei, nunca soubesse que eu li a Bíblia, nunca soubesse que eu fiz devocional. E aí passasse os anos e falasse assim: pai, mas o senhor nunca me ensinou. Filho, eu cumpri a palavra de Deus. Eu fiz escondido para que ninguém veja. Não é essa a ideia. Amém? A ideia é orar no secreto. E a ideia da antítese, de ser totalmente diferente do religioso que ora para buscar aplausos humanos, é você buscar em Deus que está no secreto. O que a palavra está nos mostrando? Esse primeiro princípio é o princípio da recompensa. E a recompensa ela é feita com a intenção de buscar o Senhor na intimidade. Buscar o Senhor na intimidade. Me fugiu a palavra, mas quando está só você e Ele. É uma relação singular. É uma relação pessoal. Mas esse primeiro princípio é o princípio da recompensa. Por quê? Porque o primeiro buscou a recompensa humana. E a segunda buscou a recompensa no Senhor. E não nos enganemos, a nossa vida ela é feita de recompensa. Não tem como. O Senhor nos traz na palavra recompensa. O segredo está na recompensa que atinge o coração de Deus, mas a recompensa verdadeira e fiel que está no nosso coração. Porque quem orava como os hipócritas e fariseus, eles tiveram a plena recompensa humana. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma recompensa passageira. Aquela recompensa que se acaba aqui nessa vida. Diferente, quando a gente busca o Pai no secreto, é a recompensa que dura para sempre. É uma intimidade com Deus. E é legal falar de recompensa, porque a recompensa revela o que a gente é. Você já imaginou se a gente passasse aqui e tivesse um aplicativo que mostrasse o gráfico dos nossos pedidos? Então, vamos lá, o Sérgio mostrasse o login e esse aplicativo mostrasse um gráfico das coisas que o Sérgio mais pede. Então, vamos lá, o gráfico número 1, bênçãos materiais. Vamos supor que ele tivesse baixinho. Conversão de pessoas amadas, o gráfico tivesse alto. Orar por cura por outras pessoas, gráfico alto.
orar por sabedoria do céu, sabedoria de Deus, como é que estaria o seu gráfico? Como é que estaria o nosso gráfico? Então, Jesus disse que aonde está o nosso tesouro, estará onde? O nosso coração. E eu vou parafrasear: aonde está o interesse da nossa recompensa quando oramos, aí também está o nosso coração. Então, é um princípio da recompensa, ele demonstra o nosso caráter. O que pedimos, o que mais buscamos, demonstra o nosso caráter. Paulo diz assim em Coríntios, que se a nossa esperança estiver somente nessa vida, a gente é o quê? Os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Por quê? Porque Paulo entendeu que essa vida é passageira, que a busca por questões dessa vida, ela se acaba. Então a gente tem sim, infelizmente, buscar o nosso sustento, mas o nosso coração, o nosso pedido sempre tem que estar pautado naquilo que é precioso. Por que nós pedimos o que pedimos? O que nós estamos querendo do Senhor, e o que isso é, e como isso vai refletir para a eternidade. O segundo princípio, antes de entrar para o segundo princípio, eu preciso citar um versículo, Hebreus 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que os buscam saibam que Ele recompensa. Ele é galardoador, eles recompensam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele crê, pois quem nele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A recompensa é o princípio lógico de fé, mas o que vai demonstrar o nosso caráter é o que nós estamos querendo de recompensa do Senhor. Todo sacrifício, ele vai ter recompensa. Toda oração tem recompensa. Toda semente tem recompensa. Então meditemos e pensemos qual é a recompensa que a gente quer do Senhor. Se é uma recompensa de ouro, de prata, de pedras preciosas do mundo espiritual, ou se é uma recompensa passageira que vai ser queimada pelo fogo. Amém? Versículo 7 e 8, ele traz um segundo pilar da oração. Só para a gente não se perder. O primeiro é a recompensa, que ela é feita no secreto. O segundo pilar é o pilar da comunhão. Porque o texto vai dizer para a gente não ficar repetindo a mesma palavra. Tem algumas versões que usam vãs repetições. É uma versão já mais raiz, né? Aqui a versão que a gente leu é falar por falar. Falar sem meditar, falar repetidamente. Mas Jesus nos afirma uma coisa óbvia, e é necessário muitas vezes a gente ouvir coisas óbvias. E qual que é a obviedade que Jesus falou? Deus sabe o que precisamos. Se Ele sabe o que precisamos, então talvez o pensamento lógico seria: não precisa pedir nada. Se Ele já sabe, por que Ele não faz? Se Ele já sabe, por que Ele não dá? Por que a gente tem que ficar pedindo as coisas que Deus já sabe que a gente vai precisar? A Bíblia fala que antes da gente pedir, Ele já sabe. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que sabe o que precisamos, mesmo que a gente não peça. E isso é tão interessante, porque a Bíblia fala que a chuva cai para os justos e para os injustos. Jesus fala isso. Então o injusto não pede, o ateu nem sabe. Quer dizer, ele não é que ele não sabe, ele não quer crer que Deus existe. E ainda assim, para o ateu, Deus derrama a chuva que o abençoa. E Jesus vai falar nesse momento que, não sei se é bem nesse momento, mas ele também fecha essa ideia de que se o pai que conhece, o pai injusto, o pai humano, maldoso, não vai dar pão, não vai dar pedra em vez de pão, e também não vai dar escorpião ao invés de ovo, o que dirá o Pai, o nosso Pai? A oração da provisão, ela existe, mesmo Deus sabendo o que a gente vai pedir, para que haja comunhão. Se não é necessário pedir para Deus saber, então Ele nos exorta a orar, para que a gente tenha comunhão com o Senhor. E talvez Deus não nos deu porque não é hora,
ou talvez Deus não atendeu porque não era da vontade dele, ou talvez porque ele ainda não proveu porque não tem coisa melhor para vir, ou talvez porque ele esteja nos ensinando, e ele está nos ensinando porque ele é pai. Eu tenho um filho autista, nível 3 suporte. Para quem não sabe o que é nível 3 suporte, dá para a gente falar de maneira bem rápida, que o autismo tem 3 níveis, 1, 2 e 3. 1 é o nível mais brando, a pessoa consegue ter a sua vida funcional normal, mas tem dificuldades sociais. O 2 é uma escala intermediária, ele fala, mas tem algumas dificuldades ainda que precisa de suporte. E o 3 é o mais severo, que precisa de muito suporte. Não existe uma caixinha, um jeito certinho de explicar isso. Então o meu, por exemplo, ele come bem, não tem dificuldade de comer, dorme muito bem, mas ele não fala. Ele já tem 7 anos e usa fralda. E ele gosta muito de pão na chapa. E ele se comunica com um tablet. Então ele vai lá, aperta o tablet que ele quer. Irmãos, ele tem um hábito de pedir pão na chapa com constância. Sempre quando está com fome, ele quer relaxar, quer fazer aquele lanchinho, né? Quer ficar comendo alguma coisa crocante, ele vai lá e pede pão na chapa. Já tem a figurinha dele lá, com a fotinha do pão na chapa, inclusive. Você acha que ele está preocupado? Inclusive, ele está lá com a minha esposa em casa, né? As limitações normais, eles acabam não conseguindo me acompanhar em tudo. Mas você acha que ele está preocupado se tem ou não pão, se tem ou não manteiga, se tem ou não chapa, se tem gás, se tem... Não está preocupado com isso. Ele pede o que ele quer, ele pede aquilo que alivia ele. Mas, na inocência de uma criança, se ele está num momento de estresse, no momento que ele desregula, que a gente costuma falar, talvez ele não está com fome, mas ele quer o pão na chapa. Talvez um abraço, um carinho e uma relação, um contato visual, uma brincadeira acalme muito mais que o pão. E a gente esquece que o Senhor é dono de todas as coisas. Muitas das vezes a gente esquece. A gente esquece que o Senhor, como alguns mais pentecostais gostam de falar, o dono do ouro e da prata. Então, se ele não veio, se ele não deu, mas ele sabe. A gente pode brigar com ele, a gente pode lutar com ele, mas ele pode, num estalar de dedos. Num estalar de dedos. E não precisa nem explicar como que ele vai fazer. E talvez, eu sei que isso pode parecer estranho, mas talvez o que ele quer é mais oração, mais contato, para que nós aprendamos logo o que a gente precisa aprender. E desvie logo da nossa fraqueza. Tire o nosso foco da nossa fraqueza e comece a enxergar e aprender aquilo que realmente Ele quer que a gente aprenda. Começa a mudar nossas recompensas, mudar o nosso foco da oração. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui me veio uma ideia, quando Jesus fala assim, não fique repetindo as mesmas palavras. E me veio na ideia, pastor, um grupo de pessoas que começam a pedir para suas divindades palavras repetitivas, e eles começam a balançar, fazer o mesmo movimento, e começam a entrar em transe, e repetindo a mesma oração, Essa é a ideia que eu tenho lá do passado, sabe, na época de reis, que eles cultuavam divindades horrorosas. Eu tenho essa ideia, daquela coisa repetida. Eles não estão pensando em nada, eles não estão querendo se relacionar com Deus deles. É uma relação de esforço e performance, e pedido insistente, e a retribuição. Esforço, performance, insistência e a retribuição. Uma retribuição carnal, uma retribuição de prazer físico. E essa era a relação. Já essa relação é idólatra. Já a relação, contrário daquilo que Jesus propôs para nós de comunhão, é uma relação em que, assim como Elias, ele arruma o altar, ele prepara as pedras, ou seja, ele está mostrando para o povo o caráter de Deus, o que Deus tinha preparado, como é que Deus queria. Ele estava mostrando a vontade do Pai. E aí, a primeira coisa que ele faz depois, ele oferece a água. Ele faz a cova e oferece a água. A água que era a coisa mais preciosa daquele momento. Era tempo de seca. Lembra que Elias tinha profetizado que não ia chover?
E aí ele pede por 4 cântaros durante 3 vezes, ou seja, dá 12. Eu creio que esse número não é à toa, mas também não vou ficar explorando muito isso agora. Ele derrama o que tinha mais precioso para mostrar o amor e a confiança que ele tinha pelo Senhor. E faz uma oração simples, uma oração que atingiu o coração de Deus, que demonstrava: Senhor, eu quero santificar o Senhor no meio desse povo. Eu quero que o povo de Israel aprenda a viver novamente segundo a sua vontade. Então responda com fogo. Venha, Senhor. Estou parafraseando, não foi bem isso que ele orou, mas mais ou menos isso. E aí o fogo vem, desce e lambe aquilo e traz fogo, tudo aquilo, e Deus recompensa a oração dele. E ali você tinha adoração, você tinha comunhão, você tinha adoração. Então, de um lado você tem a petição repetitiva, sem pensar, falar por falar, mas buscando recompensa carnal, idolatria. E de um outro lado você tem o relacional, você tem a preocupação daquilo que Deus quer, daquilo que Deus é, e a preocupação de brilhar Jesus para as pessoas, brilhar o Senhor para as pessoas. Aí sim você tem a adoração genuína. Queridos, qualquer semelhança com o mundo real que nós vivemos não é mera coincidência. As coisas giram em ciclo. Infelizmente, o inimigo de nossas almas, se ele não pode contra a igreja, ele vai querer contaminar o pensamento e a forma de cultuar o Senhor dentro da igreja. Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Creio que não estou falando. Então, não é à toa que Paulo, já em 2000 anos atrás, nos exortava para a gente ter um culto racional. Então, para a gente começar a falar do Pai Nosso, propriamente dito, Jesus ensinou 2 coisas. A oração, a verdadeira recompensa vem na intimidade e no secreto. E a oração de adoração em espírito e em verdade, ela vem com a comunhão. A oração que almeja e deseja a comunhão com o Pai. E aí, se você quer comunhão com o Pai, talvez a sua oração seja mais uma conversa de falar: Senhor, o que o Senhor quer para hoje? Como é que está a minha vida? Que fala comigo nas Escrituras. Vai ser muito mais isso, uma conversa de reflexão sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, sobre os seus interesses, sobre as suas ideias, sobre os seus projetos, sobre como está seu coração diante do Senhor, diante da igreja, diante da sua esposa, do que uma mera petição. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Amém. Então, a partir do momento que a gente entendeu a recompensa genuína e a comunhão, que elas estão extremamente ligadas, né? Porque sem comunhão, sem recompensa genuína, a gente parte para o Pai Nosso. Nessa oração que ela é tão desafiadora. E antes de adentrar no Pai Nosso, eu queria que vocês imaginassem uma cena. Que para mim, o Pai Nosso, que o Senhor me mostrou, ela é uma oração com um único pedido. Na verdade, Jesus está pedindo uma única coisa na oração do Pai Nosso. E o que vem depois ele desmiuça, ele vai explicando o que ele quer. Ele vai conversando com o Pai, explicando qual é o pedido dele, como que se vai realizar o pedido dele, como que ele gostaria de ver concretizado o pedido dele. Então imaginemos para o Pai Nosso agora uma montanha bem alta. E no cume da montanha tem uma fonte de água. E aí o tema dessa mensagem, eu tinha pensado um tema, mas agora o tema que tem que ser do cume ao vale. Esse é o tema, do cume ao vale. E do alto da montanha, lá no cume da montanha, tem uma fonte de água. E essa fonte de água, obedecendo a lei física, né? Que o rio vai descendo sem parar até chegar no mar, tem uma fonte de água. E a fonte de água desse cume, ela vai descendo a montanha toda, ela desce a montanha, ela vai irrigando toda a montanha, até chegar na base da montanha, e se forma um rio, e esse rio abastece toda a cidade. Essa é a oração do Pai Nosso. E eu vou te explicar o porquê que é. Vamos começar então? De cima para baixo?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Pai está no céu, santificado seja o seu nome no céu e na terra. Mas Jesus está na terra, e santificado seja o teu nome na terra. Então do céu vem do cume da montanha, e lá no cume da montanha, na nascente das águas, tem santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido dele. Para um judeu pedir isso, santificado seja o teu nome, parece que é a coisa mais batida do mundo. Mas por que o nome de Deus foi objeto da oração de Jesus para ser santificado? É óbvio que o nome de Deus não precisa ser santificado com a nossa oração. Somos nós que vamos santificar o nome de Deus? A santificação do nome de Deus depende da nossa oração? Não. Ele é santo, sempre será e para sempre será. Ele não precisa da nossa santificação. Porém, Jesus orou, santificado seja o teu nome. Queridos, na tradução judaica, o nome de Deus tem uma relevância absurda. Vocês já devem imaginar isso. E talvez a gente não tem muito essa prática. Mas o que significa o nome de Deus? O nome de Deus significa o caráter dele. O nome de Deus significa a imagem dele. O nome de Deus significa eu sou, o quem ele é. Então, o nome do Senhor é exatamente a essência dele. Como ele vai se revelar para as outras nações. E é por isso que o nome dele tinha uma relevância máxima. Era a máxima da relevância. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra isso. Vamos ver um pouquinho? Vamos passear um pouquinho na Bíblia? Não podemos se alongar muito, mas eu acho que isso aqui, para uma igreja que gosta de Bíblia, amém? Eu acho que vai se divertir nessa hora. Levíticos 22, 1 a 2. Vou passar bem rapidinho, que tem alguns textos rapidinho, só para a gente pincelar. Portanto, vamos lá. Levíticos 22, de 1 a 2. Versículo 1 e 2. Isso. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o quê? O meu santo nome. Então tinha um zelo das ofertas que não poderiam ser consumidas pelo Arão e seus filhos, para que o nome do Senhor não fosse profanado. Ok? Vai lá, 32 e 34 desse mesmo capítulo. Eu não vou explicar isso em detalhes, eu quero só mostrar para vocês que como o nome do Senhor estava em xeque em várias vezes, e dependia do povo glorificar o nome ou profanar. Não profane o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. É Deus sendo santificado e santificando. Os que tirei da terra do Egito, para o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Agora vamos em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 27, Êxodo capítulo 20, versículo 7, vai falar de um dos 10 mandamentos, que é: não usarás o nome de Deus em vão. É mais outra proteção que Deus fez como regra e como responsabilidade nossa. Agora esse Números, não precisa abrir também, vou abrir os próximos. Números 20, tem uma situação que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Moisés estava no deserto com o povo, e fatalmente no deserto está quente, então eles não tinham água, certo? Então eles clamam por água de maneira bem dócil e bem grata, amém? Não, eles reclamam murmurando. Aí Deus vai lá e fala o quê? Moisés, pega o cajado e bata na rocha. E quando você bater na rocha, o que vai acontecer com a rocha? Vai jorrar o quê? Vai jorrar água. E dessa água vocês vão lá e vão beber. Eu fico imaginando aquela multidão de gente. O Moisés bate na rocha, uma rocha seca, nada a ver, e começa a jorrar, como se fosse uma torneira de... Eu não sei se era tão forte assim, mas enfim, eu gosto de imaginar essas coisas, né? Eu não devo ser o único. Aquelas torneiras de bombeiro, escondida no meio de uma frestinha, de uma rocha ligada, aquela água jorrando.
A galera bebendo água, se lavando, tomando banho, enchendo um monte de talha de água. Deve ser uma cena maravilhosa. O que foi santificado naquele lugar? Qual o nome que foi santificado naquele lugar? O nome de Moisés? Não, o nome do Senhor. O tetragrama, o Deus Jeová, o Deus Jirê. Tem vários nomes. Cada nome é El e o nome do que ele faz. El e o nome do que ele é. Eu não vou ficar falando depois, vocês podem até cantar a musiquinha do Kleber Lucas aí, fica à vontade. Não canta mais Kleber Lucas aqui. Só que daí tem a segunda fase. O que acontece na segunda fase? Eles já viram o milagre. E aí eles foram lá e pediram para Moisés, delicadamente, com o coração dócil: Moisés, lembra aquela rocha? Faz igual, estamos com sede, estamos precisando. Vai lá buscar o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Foi isso que falaram? Não, murmuraram de novo. Mas que raio desse deserto? Por que a gente vai morrer aqui? No Egito tinha água, tinha cebola, tinha um monte de coisa. Mais uma vez, um coração duro, ingrato, mesmo depois de ver milagre. Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência. E, infelizmente, os erros são cíclicos. Isso vai virar um jargão na pregação hoje. Por que eu estou contando essa história? Presta atenção agora, que essa parte é tremenda. Moisés escuta isso, ele fica enraivecido, como é que fala? Com raiva, muita raiva, desesperado, descontrolado. Olha que era um homem paciente, né? Uma das coisas que Moisés mais é conhecido como a sua paciência. Ele pega o cajado, Deus fala assim: Moisés, esse povo de novo, Moisés, difícil, povo de dura serviço. Não sei se foi bem nessa hora que ele falou, mas já falou disso aí desse povo assim. E diz o seguinte: vai lá e fala com a rocha. Moisés, fala com a rocha. Moisés vai lá, muito atento que é, com a paciência, e fala com a rocha. Não fala com a rocha. Ele vai lá e usa o mesmo recurso de antes e bate na rocha. Gente, parece um momento simples, mas foi exatamente esse momento que Deus citou para Moisés quando ele não pôde entrar na terra prometida. Esse foi o motivo de Moisés não ter entrado na terra prometida. Estamos falando de Moisés, que vai continuar sendo e sempre será o cara da transfiguração. O cara que ele chega para Jeremias e fala: Jeremias, já deu, nem que Moisés venha aqui falar comigo, e Samuel, eu não vou voltar atrás. Esse era a estirpe de Moisés. Mas por quê? Parece uma coisa tão simples. Sabe o que Deus fala para ele depois? Moisés, você não vai entrar, porque você não me santificou perante o povo. Números 27, Números 27, desculpa, 14, eu acho que lá que está essa frase, eu gostaria de ler com vocês. Eu sei que vocês são bereanos. Vamos lá. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes. Está falando para Moisés e Arão. Ao meu mandamento em me santificar nas águas diante dos olhos do povo. Queridos, olha que loucura. Deus entregou nas nossas mãos a responsabilidade de santificar o nome dele para essa nação. A responsabilidade de santificar o nome de Deus para o mundo. E aqui, se a gente fosse fazer um aprofundamento teológico, que Deus estava mostrando o seguinte: você feriu a rocha que é meu filho. Jesus foi ferido uma vez. A segunda vez ele não vai ser ferido. Basta falar: Senhor, me ajude. Todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa era uma profecia de Joel, numa circunstância de Espírito Santo em nós. E aí Paulo vai lá e repete isso, e em Romanos também, Paulo vai falar isso: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Rapidamente, segunda crônica, não precisa abrir, segunda Crônicas 33, de 7 a 1, Manassés, que foi um rei péssimo, Manassés, ele vai
e tira do lugar onde Deus tinha separado, com a seguinte frase: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Este nome que estava escrito essa frase, Manassés tirou e colocou postes, altares pagãos. O fim de Manassés foi horroroso e do povo nem se fala. Mas essa era a responsabilidade do rei. Ele arrancou, ele profanou o nome do Senhor. São só exemplos, tá, gente? Tem muito mais. No Evangelho de João, não precisa abrir também, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz o seguinte: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, a saber, ou seja, o que significa receber Jesus é crer em quê? No seu nome. Receber Jesus é crer no seu nome. É crer quem Jesus é, crer quem Jesus fala, crer no que Jesus se apresenta, crer na natureza de Cristo. Isso é se tornar filho de Deus. Já que talvez eu não tenha convencido vocês, mas vamos ler Ezequiel 36, 23 a 27. Esse eu faço questão de ler, que esse texto é maravilhoso. Ezequiel 36, versículo 23 a 27. Revelarei a santidade do meu grande... Vamos ler juntos? Revelarei a santidade do meu grande nome. Tá bom, agora eu vou continuar sozinho, senão... que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Como que Deus manifesta a santidade dele? Por meio de quem? Por meio de nós. Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei em todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Essa aqui é um texto profético, mas ele também serve para nós. Porque a manifestação da santidade do nome de Deus, ela depende de nós. E na nova aliança ela é feita através do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro vai falar que a gente tem que santificar Cristo no nosso coração. O que é santificar Cristo no coração? É separar Ele como nosso maior amor. É dizer: Cristo, você é tudo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ter essa consciência, essa vontade, e isso se refletindo em tudo na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente manifesta e santifica o nome do Senhor. Eu queria ler uma frase que eu escrevi aqui, ó. Deus delegou aos israelitas a responsabilidade de representá-lo aos demais povos por meio da lei de Moisés, a antiga aliança. O Filho, a exata imagem do Deus invisível, o autor e consumador da nossa fé, Senhor, Salvador e Rei, delegou a nós a responsabilidade de representá-lo ao mundo, sal e luz, por meio do Espírito Santo, que se manifesta pelo fruto, amor e virtudes. Essa é a nova aliança. Então Jesus, o primeiro pedido, e talvez o único de Jesus é: Pai, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome em mim. Glória a Deus. Que eu faça a tua vontade, que eu faça cumprir a tua luz, que as pessoas vejam o Senhor em mim, e isso santifique o seu nome, porque o seu nome, a sua essência, a sua natureza, o seu plano, os seus propósitos, a tua vontade vai ser manifestada no meio de toda a congregação, no meio de todas as pessoas, no meio de todos à minha volta. E o tempo urge, e a gente está em cima da montanha ainda. Vamos ter que descer de galope, vamos ter que escorregar. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Santificar o nome de Deus nada mais é do que fazer a vontade do rei. Se ele é rei, é porque ele tem um reino. E quem é rei tem um reino, se manifesta a vontade do rei. Porque o rei que prepara o teu reino, o rei que prepara os decretos e a lei para estabelecer um país, para estabelecer uma nação. Então, fazer a vontade do rei é estabelecer o reino do rei. Amém? Então, a vontade de Deus, que é rei, era o nome dele ser santificado. Porque o nome dele é a essência do que ele é. Eu fico imaginando Deus olhando e o diabo fez toda a bagunça que fez e o nome dele está sendo tão corrompido. Quantas guerras fizeram em nome de Jesus? Já pararam para pensar? E aí as pessoas falam, não, mas o nome de Jesus já fez muitas guerras, não quero nem saber desse Deus. Profanaram o nome de Deus. Mas o nome de Deus continua sendo santo. E Ele entregou o Espírito Santo para que a gente possa glorificar e santificar o nome dEle. A vontade do Pai. Qual é a maior manifestação da vontade do Pai na terra? Tudo, Deus manifestou a vontade dEle de várias formas. Mas qual foi a maior vontade dEle? A vontade dEle que foi tão grande, mas tão grande, que o Filho que desceu do céu, o Filho que Ele tinha maior prazer, pede, segundo a vontade dEle, que o cálice pudesse ser afastado. Mas o Pai, que tinha prazer no Filho, manifestou a vontade dEle, porque o Filho pediu, seja feita a vontade sua, papai, não a minha. Alguém de nós consegue competir com a vontade de Jesus? Não. A vontade de Jesus é a vontade que eu acho que o Pai mais tem prazer em atender. Amém? Porque é o Filho que agrada o coração dele. Mas o Filho pediu algo. Mas ele colocou em primeiro lugar a vontade do Pai. E o Pai disse, ok, ainda tenho prazer na tua vida. Ainda tenho prazer nas tuas ações, mas você colocou em primeiro lugar a minha vontade. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai é o tema do acampamento. Cruz. Aliás, que nome é usado para acampamento, hein? Vou te falar, hein? Não se faz mais igreja raiz como aqui. Não se faz mais. O coach tem até urticária, os pregador coach, ó. A vontade do Pai foi deixar o Filho sozinho na cruz. Essa foi a vontade do Pai. Filho, você está sozinho nessa. Porque você carregou o pecado de todo mundo. Foi necessário que você carregasse o pecado do mundo todo. Porque eu tinha uma recompensa. Jesus tinha uma recompensa para resgatar. E a recompensa estamos aqui. Essa é a recompensa de Jesus. Amém. A noiva dele está aqui essa noite. E está espalhado para o mundo todo. Tem noiva dele sendo perseguida. Tem noiva dele cantando. Noiva dele dançando. Com a alegria que vem do céu. A alegria que vem da salvação. E por causa da vontade manifestada e por causa desse perdão de resgate, Ele nos alimenta com a sua própria vida. E Ele nos pede, descendo mais um pouco a montanha, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. É um pão diário. A vontade do Pai é nos dar um pão diário. Agora, se a gente pode entender esse pão como um pão físico, como uma provisão que o próprio Jesus falou para a gente não se preocupar, porque os passarinhos se alimentam. E Ele sabe que a gente precisa. Ele pede para a gente buscar primeiro o quê? O reino. O reino é o quê? A vontade. E a vontade é o quê? Glorificar o nome. Então, eu começo a compreender que talvez Jesus
Jesus está tentando codificar, colocou em código na oração do Pai Nosso, é que esse pão seja o pão vivo que desceu do céu. E o pão vivo que desceu do céu é aquele que ensinou a própria oração. Então, se o pão diário, e diário porque tem que ser relacional, tem que ter comunhão, porque se fosse um pão que alimentava de uma vez por todas, não ia ter mais relacionamento, mas o pão tem que ser todo dia. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, e a gente está entendendo que a gente está orando, a gente está pedindo: Senhor, dê a minha porção diária de Cristo, me dê a cruz diária de Cristo, me dê a palavra diária de Cristo, me dê o amor diário de Cristo, me dê a compaixão diária de Cristo, me dê a indignação diária de Cristo. E quando eu digo indignação, aquela indignação do pecado, aquela indignação do mercado do templo. O zelo pela tua casa me consumirá. E o zelo por pessoas. É aquela indignação do Satanás está fazendo um mercado na cabeça de pessoas. Pessoas não estão enxergando, pessoas estão cegas, pessoas estão doentes. Essa indignação que a gente tem que pedir diariamente. Porque só compartilha quem tem o que para dar? Pão. Queridos, eu esqueci de falar quais são as minhas credenciais. As minhas credenciais eu sou um Zé Ninguém. E o que eu vim aqui só compartilhar pão com vocês. E pela graça de Deus, Deus me deu esse pedacinho de pão que eu estou compartilhando com vocês. Mas para que a gente tenha pão para compartilhar com as pessoas, seja amor, seja carinho, seja palavra, seja oração, seja comunhão, seja fervor, seja paixão, seja um brilho no olhar, a gente precisa diariamente de pão para compartilhar. E aí é o nosso devocional. Porque quando a gente compartilha o pão que é Cristo, a gente está fazendo a vontade do Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, a gente chama o reino de Deus. E quando a gente chama o reino de Deus, a gente santifica o nome do Senhor. Descendo mais um pouco a montanha, antes que viramos a abóbora com o tempo. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui Jesus jogou pôquer com Deus. Por que Jesus jogou pôquer? Me desculpa a brincadeira. Mas é que Jesus pede algo. Ele fala: Senhor, ele negocia. Senhor, eu gostaria de ser perdoado. Ele ensinando, né? Não está orando por ele, está ensinando para nós. Eu gostaria de ser perdoado por toda a miséria que eu sou. Pelo pecado, pela estupidez, pela ira. Mas por que o Senhor... Por que eu quero que o Senhor me perdoe? Porque eu perdoei. Senhor, a sua vontade é prioridade. Está perdoado, meu irmão. Eu entendi, a cruz de Cristo já pagou o pecado dele. Eu fiquei triste, fiquei magoado, mas a cruz de Jesus já pagou o pecado dele. Não estou perdoando de graça, não. Eu estou perdoando porque ele já está perdoado pelo Senhor. Então, se eu perdoei, eu cumpri a sua vontade, eu peço que o Senhor cumpra a minha vontade, que é me relacionar de novo com o Senhor. Que o Senhor me perdoe. Quando a gente perdoa alguém e é perdoado de Deus, a gente está recebendo do pão de Cristo, a gente está recebendo da dor de Cristo, porque Ele nos perdoou. O sangue dele foi moído por nós. E quando a gente perdoa e recebe do pão diário, a gente manifesta a vontade de Deus. O reino de Deus vem em nós, e quando o reino de Deus vem em nós, o que a gente está santificando? O nome do Senhor. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, essa tentação não é a tentação do TikTok, não é a tentação da internet, não é a tentação da ira, não é a tentação da gula, embora isso seja uma tentação, não estou negando. Mas a tentação aqui é de rasgar o reino de Deus e viver o nosso reino. Sempre foi, a tentação sempre foi essa. Quando a gente rasga o reino de Deus e vive o nosso próprio reino, nosso próprio mundo, é uma mera consequência dos nossos pecados carnais.
Porque no final de contas, o que a gente precisa entender é o reino de Deus, a vontade de Deus. Entender que somos filhos e fomos chamados para um reino, fomos chamados para uma mesa. E dali a gente vai receber a cultura de Deus e a mentalidade do Senhor. E o resto é só consequência. Quando a gente despreza isso e rasga o reino de Deus, é só consequência. Eva foi tentada em ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ser igual ao rei. O que o diabo fez para ela? Olha só, Deus tem o reino dele, agora é a hora da sua vez brilhar. Agora é sabor de mel para você, é você que está no seu trono agora. Viva o seu trono. Você tem que conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus. Deixa de lado o reino dele e viva o seu reino. Tentação de Jesus. Ele subiu e viu o quê? Ele teve a visão do quê? Quando ele subiu acho que nessa hora foi na montanha, nos vales. Ele viu os reinos desse mundo. Tentação. E como que Jesus ia rasgar o reino de Deus? Prostrado, adorar e receber o reino da terra. Essa é a nossa tentação. Sair do reino de Deus. E é por isso que a gente precisa orar. É por isso que Jesus nos ensinou a orar essa oração. A oração que chama a vontade de Deus, o reino de Deus, nos chama o arrependimento, ao perdão e pede: Senhor, não nos permita desprezar o teu reino. Amém? Aleluia. O tempo se findou e eu queria encerrar com uma frase. Deu para entender que a vontade de Deus, a orar, o segredo está em orar a vontade de Deus. E deu para entender, eu acho que deu para entender também que a oração do Pai Nosso é uma coisa só. E ela pode se resumir no seguinte frase: Senhor, santifique o seu nome em mim, para que eu possa fazer a tua vontade sempre. A glória de Deus é a adoração sincera e voluntária do homem, ao passo que a glória do homem é o conhecimento da pessoa de Deus, que é manifestada em Jesus homem e pelo Espírito Santo em nós. Deus está no anonimato. Deus está no porão da nossa sinceridade e dos nossos segredos. Deus está em nossa solidão. Por isso, oremos à vontade do Pai. Oremos para que o reino dele estabeleça em nós. Porque eu não preciso falar aqui o que você deve ou não fazer. O que a gente precisa aqui é meditar. Que o Senhor reine na nossa vida, reine no nosso corpo, reine na nossa maneira de pensar, reine nas nossas finanças, reine no nosso casamento, reine na forma como a gente trata os nossos parentes. Ele reine em tudo. E que da mesma forma que Jesus se esvaziou e não teve o próprio Deus se esvaziou e não teve o menor interesse de ser rei desse mundo, mas ele queria ser rei dos céus. Ele queria chamar o reino espiritual. Se esse que se esvaziou de toda a sua glória e sofreu, a ele o Pai o exaltou soberanamente. A Bíblia nos diz: se a gente seguir o mesmo caminho, a gente vai ser glorificado junto com Cristo. Amém. Essa é a nossa recompensa. Glória a Deus. Essa é a tomada da nossa cruz. Que o reino de Deus venha sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?